chega um pouquinho mais perto hoje do seu vídeo, mas bem pertinho, que nós vamos conversar uma coisa bem interessante hoje. Olá, tudo bem com vocês? Você tem sonhos ou você tem fantasias? Isso, você vai ficar perguntando qual que é a diferença de um e do outro? É bem grande uma diferença de quem tem fantasias e de quem tem sonhos. Tudo parece a mesma coisa quando a gente fala fantasia e sonhos, né? Então vamos trocar sonhos por grandes realizações, para ficar um pouco mais inteligível, para ficar um pouco mais fácil da gente conversar. Quando que um sonho, quando que grandes realizações se tornam fantasias e quando que uma fantasia pode se tornar uma grande realização? Esse caminho é bem curto e também pode ser bem distante de um para o outro. O que faz a gente ter fantasias e o que faz a gente realizar grandes eventos ou grandes coisas na nossa vida? São as nossas atitudes, são os nossos comportamentos. Fantasiar é normal. Eu fantasio, todo mundo fantasia, o planeta inteiro fantasia. O problema das fantasias não é fantasiar. O problema da fantasia é saber até quando a gente pode ficar fantasiando as coisas, até quando a gente pode fantasiar as coisas da vida, ou até quando a gente pode fantasiar os nossos projetos de vida, as nossas caminhadas ao longo da vida. Entende? Porque a fantasia, você pode ter certeza que nada vai ser realizado. É só fantasia. Elas servem, às vezes, para quê? Para amenizar um pouco a dureza da vida, para amenizar um pouco as dificuldades que a vida está me proporcionando, para amenizar um pouco aqueles momentos tão difíceis ou aquelas fases da vida que parece que dá tudo errado. Então a gente começa a fantasiar um pouco, fantasiar que eu poderia ganhar na loteria, fantasiar que eu poderia, sei lá, casar com um homem ou com uma mulher rica, fantasiar assim que eu podia tropeçar num balde de ouro ali na esquina. Essas fantasias. Não, existem outros tipos de fantasias que é mais complicados. As fantasias de um grande amor, as fantasias do homem ideal, da mulher ideal, as fantasias de uma vida ideal, de uma vida perfeita. Essas fantasias é que a gente vai conversar. Existem as grandes realizações, que também começam em projetos, começam também em ideias, muitas vezes, começam às vezes até numa mesa de um bar, numa mesa de uma festinha, uma coisa assim, e de repente aquilo que era uma conversa parece boba, uma conversa sem objetivo, uma conversa sem grandes perspectivas, se tornam às vezes grandes realizações e transformando as vidas das pessoas. Então, primeira coisa, você já ouviu falar, a fantasia não transforma a sua vida. A fantasia, ela só faz a tua vida almejar coisas que talvez você não vá realizar. Os grandes eventos, ou os grandes acontecimentos, ou os grandes projetos que nós fazemos da vida, as grandes realizações, elas fazem transformações na vida. Então, para mim poder realizar as coisas, eu preciso primeiro partir da parte inicial de tudo o que a gente tem na vida, as transformações. Para que eu consiga algo na vida, eu preciso me transformar. Eu preciso fazer essa transformação interna, para que essa transformação interna ou energética que a gente chama, ela possa transformar a minha realidade à volta. Às vezes a gente encontra pessoas e ela diz assim, minha vida continua igual, minha vida nada muda, nada acontece. Aí você pergunta assim, mas o que você está fazendo de diferente? Mas o que você também transformou nesse ano, nesses 5 anos, nesse mês ou nesses 2 meses? Aí você vai ver que a pessoa não transformou nada, nem sequer ela transformou o hábito de acordar mais cedo para fazer alguma atividade física, ou o hábito de mudar uma alimentação, ou o hábito de à noite chegar em casa, em vez de ligar a televisão, vou ler um livro, ou o hábito de chegar em casa, em vez de pegar o celular ali no WhatsApp, no Face, sei lá, essas redes sociais todas que existem, ela não muda nada, mas ela quer que a vida mude. Então aprenda assim, que você é senhor da sua vida, você é o senhor, você é o condutor das coisas na sua vida. Então você pode viver e transformar a sua vida numa grande fantasia, ou você pode transformar a sua vida em grandes realizações. Para a gente poder realizar, não é problema nenhum eu sonhar em um dia ter uma mansão, eu ter iate, ter isso, ter aquilo. Você só precisa entender assim, se você precisa disso tudo,
se isso tudo tem significado para você na sua vida, se isso tudo vai ter conteúdo. O que você precisa encontrar na sua vida, o que é fantasia e o que são grandes realizações, é tudo aquilo que a gente realmente faz parte e nos realiza. O que você precisa procurar para sair das fantasias são as realizações. A gente precisa encontrar realizações naquilo que a gente faz. A gente não precisa encontrar fundos econômicos no que a gente faz, a gente precisa encontrar realizações. Toda vez que você busca reconhecimento, toda vez que você busca que todo mundo reconheça você, ou que as atitudes tuas sejam reconhecidas, você está caminhando pela fantasia. Você vai falar, mas por quê até? Porque, veja, eu não sei o quanto as pessoas vão me reconhecer pelo que eu faço. Eu não sei o quanto as pessoas... Eu não vou tirar isso do vídeo porque para mostrar que tudo é natural, entende? Nada é perfeito, até o espirro faz parte de uma gravação, tá bom? Então assim, para vocês entenderem assim, que tudo a gente precisa buscar realização. Quando eu busco reconhecimento, mostra que reconhecimento é uma dependência que eu crio do meio, é uma dependência que eu crio do outro para valorizar aquilo que eu faço. E quando você busca esse reconhecimento, você está buscando fantasias. Porque, veja, nem todo mundo vai reconhecer ou valorizar aquilo que você faz. E claro que toda fantasia vai levar a uma frustração. E é isso que as pessoas andam frustradas ultimamente. Todos buscamos que reconheçam aquilo que a gente faz, um favor que a gente faz para um amigo, um auxílio que a gente faz aqui, isso, aquilo, e depois as pessoas vêm e não reconhecem isso, ou quando você precisa ninguém te dá um retorno, você fala, nossa, eu ajudei todo mundo e ninguém me ajudou, quando eu preciso estou aqui sozinho, solto, e ninguém me dá apoio, não dá nada. Isso tudo são fantasias que você criou. Só que isso te leva a sofrimento, isso vai te levar a dor e principalmente vai te levar a uma situação que a gente fala assim, de angústia. O tempo todo vai te angustiar. Por quê? Porque quando eu busco reconhecimento, as coisas saem do meu controle e passam a ser controle do outro. Esse é o grande erro que a gente faz na vida. Quando a gente perde o controle das nossas atitudes, o controle das respostas que a gente pode dar na vida e o controle das nossas escolhas e joga na mão de terceiros. Porque eu não sei se esses terceiros vão saber trabalhar aquilo que eu faço. Eu não sei se os terceiros vão compreender aquilo que eu faço. E principalmente eu não sei se o que eu faço tem alguma importância para esses terceiros. Então você precisa encontrar na tua vida, para fazer grandes realizações, você vai precisar ter o controle daquilo que você faz. É a primeira coisa. O segundo, você precisa saber por que você está fazendo aquilo. E o terceiro, aquilo precisa ter significado para você. Se tudo que eu faço, eu não sei por que faço, as coisas não têm significado para mim e eu não tenho controle disso tudo, com certeza você não vai conseguir fazer as realizações que você precisa fazer na vida. Então, eu posso fantasiar, Tair? Pode, bacana, não tem problema nenhum, sabe? Tá tudo tão ruim, vamos criar uma fantasia, nossa, que legal se eu pudesse hoje estar na praia, mas não posso, tem que estar aqui ralando. Essa é a minha realidade. Essa é a minha transformação que eu tenho que fazer. Eu tenho que transformar a minha realidade em algo prazeroso, eu tenho que transformar a minha realidade em algo construtivo e principalmente eu tenho que transformar minha realidade em algo que eu me sinta realizado sempre. Eu preciso me sentir realizado sempre naquilo que eu faço, porque tudo aquilo que eu faço e não me realiza se torna fantasia. Você vai falar, nossa, mesmo que eu esteja construindo as coisas, mas eu não estou me realizando, é uma fantasia. Então, fantasias não são coisas inimagináveis ou coisas que a gente não possa construir ou realizar ou fazer. A gente pode até fazer, mas elas não nos realizam. Se elas não nos realizam, elas passam a ser fantasias. E tudo que for fantasia vai te levar a uma linha de sofrimento. Hoje, amanhã ou depois, não sei, mas vai te causar dor e sofrimento. Aí você fala assim, então é possível realizar tudo o que eu fantasio? Desde que você transforme. Você precisa fazer transformações. O potencial da realização da nossa vida está no quanto eu consigo transformar a minha vida. É o quanto eu consigo transformar meu dia a dia, o quanto eu consigo transformar essa realidade do meu cotidiano. Se o meu cotidiano não está prazeroso, se o meu cotidiano não está satisfatório para mim, eu preciso transformar esse cotidiano. E para mim transformar o cotidiano, eu tenho que transformar a minha maneira de viver, a minha maneira de me relacionar com as coisas, a minha maneira de relacionar-me com a vida. Então você vai me perguntar assim,
Então, fantasia é uma coisa que existe em todos nós. A fantasia existe em todos nós. Todos nós fantasiamos. Desde criança você fantasia, quando você brincava com o teu carrinho, você imaginava que o teu carrinho era uma Mercedes, era uma Ferrari, você fazia aqueles barulhos, você ia correndo. Quando a menina pega aquela boneca na mão, imagina a filha dela, ela está fantasiando. E não é por isso que ela está fantasiando que isso vai ser ruim. Vai se tornar danoso à vida dela se ela o tempo todo ficar brincando com a boneca. E ela um dia não namorar, um dia ela não, sabe, não ter uma relação séria, um dia ela não mudar ou não transformar aquele comportamento. É a mesma coisa o menino, é a mesma coisa a menina, ou a mesma coisa qualquer ser humano. Então, para mim sair da fantasia para os grandes eventos ou para as grandes coisas que eu vou fazer na minha vida, ela vai passar por uma ponte. Essa ponte é a nossa maturidade, é a transformação. Nós precisamos estar o tempo todo transformando, nós precisamos estar o tempo todo nos ajustando aos acontecimentos da vida. Porque lembre-se bem, os acontecimentos da vida não vão mudar, não vão transformar, já aconteceu, são fatos. Eu é que vou ter que me transformar diante desses acontecimentos. Se caso eu não consigo me transformar diante desses acontecimentos, eu vou começar a fantasiar. Tudo aquilo que eu não transformo vira uma fantasia. Tudo aquilo que eu transformo vira uma realidade e viram grandes realizações. Então compreendo que grandes realizações não são os grandes projetos que eu faço na vida. Sabe, as grandes realizações nossas são às vezes coisas do cotidiano que podem auxiliar assim nesses grandes projetos da vida. Então entenda assim que as grandes realizações da vida nem sempre está relacionada a coisas materiais ou com retorno material. As grandes realizações da vida muitas vezes vai estar ligado a uma coisa muito íntima tua, ao teu sentir, ao te fazer sentir-se realizado, em sentir-se pleno, enfim, em fazer chegar no teu final do dia e falar assim, hoje o dia valeu a pena. E às vezes você está com o teu bolso vazio porque você não ganhou um centavo, mas você ganhou o quê? Se sentiu realizado, se sentiu fazendo o teu dever, fazendo aquilo que foi preciso. Uma vez eu estava no trânsito e estava um dia, final de tarde, já, início de noite, e tinha um senhor vendendo umas bugiganguinhas para criança. Não lembro bem o que era assim, mas era uma coisa de R$2, R$3. Mas com um sorriso aqui, sabe? Final de tarde. E eu estava no meu carro, um pouco cansado, que eu tinha saído do consultório, estava meio desgastado. Aí eu olhei aquele senhor sorrindo, rindo, chegando em cada janela de carro e ninguém comprando aquela coisica dele. Eu falei, ele ri do quê? O que o faz ele se sentir feliz? O que o faz ele estar aqui essa hora no trânsito e talvez o coitado mal conseguiu dinheiro para o lanche dele? Essa foi a minha pergunta. O que me agradou? Ele estava realizado. Você sabe por que ele estava realizado? Porque todos nós que estávamos dentro dos carros estávamos com a cara amarrada. E ele, com aquele sorriso dele simples, ele com aquela forma simples de viver, fez a gente refletir sobre nossa vida. Fez a gente pensar sobre o nosso cotidiano, fez a gente pensar na nossa mesquinhez e na nossa pequenez de ter um carro, não importa o valor que seja o carro que cada um tinha ali, que jamais aquele senhor iria atingir na sua vida. Mas isso não o fez menor perto de nós, isso o fez maior perto de nós, porque ele conseguia sorrir e nós não. Ele estava, não vou dizer feliz, ele estava realizado fazendo aquelas coisinhas dele, brincando com cada motorista que ele fazia e nós não. Então você vai dizer assim, quem que é a pessoa bem-aventurada? Era eu ou era aquele senhor vendendo aquela coisinha dele? Era ele. Ele poderia estar passando muitas dificuldades, com certeza estava. Talvez eu não estivesse passando grandes dificuldades, mas veja, ele podia chegar no final do dia com um sorriso no rosto. E a maioria de nós que estávamos ali parados naquele semáforo, estávamos todos de cara sisuda. Então você vê, quando você conseguir chegar no teu dia com um sorriso no rosto, chegar na sua casa, pegar seu filho no colo, dar um beijo nele e ir brincar com ele, sabe? Dar risada com ele, com a sua esposa, com os seus familiares, não importa quem seja, com seus amigos, isso mostra que vale a pena viver. Porque você se realizou, você se sentiu realizado. Porque quando eu chego no final de tarde, por mais que eu tenha problemas, por mais que eu tenha dificuldade com esse senhor do semáforo, que ele
Não é possível que ele não tenha problema, não é possível que ele não tenha dificuldade na casa dele, talvez nem comida tenha. Você me entende? Mas veja, ele estava sorrindo. Você vai falar, por que ele estava sorrindo? Então ele estava fantasiando? Não, ele estava vivendo a grande realidade dele, que era a transformação dele sempre. Ele estava se transformando. As dificuldades não podem endurecer a gente. As dificuldades não podem empobrecer a gente. As dificuldades não podem tirar da gente, nunca o nosso sorriso no rosto. Não pode tirar da gente nunca a leveza que nós temos. E não pode tirar da gente nunca a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de ser carinhoso, de ser afetuoso. Aquele Senhor estava sendo afetuoso e carinhoso com cada um, mesmo que ninguém olhasse para ele. É isso. Ele não estava procurando reconhecimento de ninguém. Ele só estava procurando se realizar vendendo aquela coisinha que ele estava vendendo para ganhar 2, 3 reais para levar para a casa dele, para comprar um pão, um leite, qualquer coisa para o filho ou para a família. O que o Pai está querendo dizer para nós? Que as fantasias, elas existem sempre. O Pai está querendo dizer para nós que as grandes realizações não são grandes obras que um homem faz, não são grandes obras que uma pessoa possa fazer. As grandes obras são aquelas que nós podemos fazer no dia a dia. As grandes obras são aquelas que nós podemos fazer em nossa volta. As grandes obras ou as grandes realizações são aquelas que nós podemos fazer no nosso pequeno círculo, talvez de amizade. As grandes obras são aquelas que nós podemos fazer conosco. É a nossa transformação diária. É nós levarmos aonde nós passamos vontade das pessoas viverem, vontade das pessoas transformarem, vontade das pessoas fazer diferente aquilo que elas fazem todo dia igual. Quando você conseguir isso, você fez grandes realizações da tua vida. Se eu chegar na minha idade mais avançada, não vou dizer para ninguém ficar olhando no retrovisor da vida, olhando para trás, não. Mas se você conseguir chegar numa idade avançada da vida e olhar para a sua vida e dizer assim, o quanto eu consegui transformar da minha vida, você fez grandes realizações. Não importa o quanto você tem de saldo bancário, não importa a casa que você mora, não importa o carro que você tenha, e não importa o quanto você viajou por esse mundo todo. Se você não transformou quase nada, ou não conseguiu transformar nada por onde você passou, você realizou muito pouco. E o que vale na vida não é o quanto eu fantasio, mas é o quanto eu realizo. E quanto mais eu realizo, mais eu me transformo. Porque a realização, ela passa pela transformação. Ela passa sempre por uma transformação. Se você quer realizar na tua vida, transforme. Porque caso você não se transformar, você vai continuar fantasiando. Então eu posso transformar assim uma fantasia numa grande realização, desde que eu faça a transformação disso e ajuste isso tudo a uma realidade que eu vivo. Você tem duas opções na tua vida. E são duas opções que a gente pode fazer sempre. Você vai poder viver uma fantasia sempre, ou ficar fantasiando sempre, ou você vai poder realizar sempre. Para você poder fazer isso, você vai ter que transformar sempre. Se você não transformar, você vai viver fantasias sempre. É o que você conhece, você deve conhecer, todo mundo deve conhecer aqueles amigos que sempre têm projetos, e nunca acontece nada. Por quê? Porque ele não transforma. Entende? Eu conheço tanta gente que vive projetando coisa, agora eu vou dar certo, mas aí você olha para ele assim, tá, quando que você vai começar a fazer isso? Não, ainda estou organizando, deixa eu arrumar, a hora que estiver certinho, a hora que estiver bem ajustadinho, aí eu vou pôr em prática essa ideia, esse plano meu. Só que passou 5, 10, 15, 20 anos, ele continua ajeitando aquele plano dele. Aí você fala assim, o que ele está transformando? Nada. Isso é a fantasia. A gente sempre achar que está fazendo alguma coisa, então a gente está só mentalmente pensando naquilo. Então, para a gente poder realizar alguma coisa, você tem que parar de pensar e ter atitude. Comece a ter atitude na tua vida. Porque, veja, é muito melhor eu ter um bolo queimado do que eu não ter bolo nenhum. Ah, mas quem que come um bolo queimado? Não sei, mas você tem um bolo pelo menos. E eu que fiquei projetando um bolo o dia inteiro, que eu queria um bolo de 3 andares, de 5 andares, com isso, com aquilo, com recheio, não sei o que lá, chego no final do dia e não fiz o bolo. Quem que realizou alguma coisa? O que fez o bolo queimado. Você vai falar assim, nossa, mas é melhor um bolo queimado do que bolo nenhum? Claro que sim.
Porque pelo menos ele fez um bolo, ele aprendeu a fazer um bolo. E eu que nem o bolo comecei a fazer ainda. Ele já andou muito mais que eu. Aí você vai falar assim, qual que é a melhor coisa da vida? Ter coisas para a gente arrumar ou eu não ter nada para arrumar porque eu não fiz nada? Então cuide e guarde com você assim. É muito melhor eu ter coisas para consertar, coisas para refazer e ajustar, do que eu chegar e não ter nada para arrumar. Porque quem faz alguma coisa tem coisas para arrumar. Quem não faz nada, não tem nada para arrumar. Se eu não tenho nada para arrumar, é porque eu não estou fazendo nada. Então cuide na vida assim, que é melhor consertar as coisas que não deram certo, do que não ter feito nada e não ter nada para consertar. A vida não é feita por aqueles que ficam só projetando, projetando, projetando. A vida é para aqueles que têm atitude de colocar seus projetos em prática. Não importa o tamanho que vai ser, não importa como vai ser e não importa quanto tempo vai levar. O que importa é que eu estou tendo a atitude de pôr em prática. Não importa se vai dar certo ou não vai dar certo, se vai acontecer ou não vai acontecer. O que importa é que eu tive a atitude de fazer aquilo um dia acontecer. Se não aconteceu, o que vai acontecer nessa caminhada? Daqui até o não acontecer, eu aprendi, eu me transformei. O que importa não é se eu fiz a grande realização, o que importa é se eu fiz a minha transformação. E você pode ter certeza, só se transforma na vida quem tem atitude. E se você quer ser alguma pessoa que você chama de melhor do que é hoje, que eu não gosto muito dessa expressão porque não é do pai, mas se você quer ser uma pessoa diferente do que é hoje, transforme. Porque senão eu vou te encontrar daqui 20 anos e você vai estar igual o que é hoje. E você vai falar, Atair, eu tenho um grande projeto na vida, eu quero ser diferente. E eu vou dizer assim, você quer ser diferente? Transforme hoje, para que o amanhã seja diferente. Porque se você não transformar hoje, o teu amanhã vai ser igual ao de hoje, igual foi ontem. E aí você vai falar, e a vida passa? Não, a vida não passa. A vida acontece. A vida acontece para todos nós. Só que uns usufruem da vida e outros passam pela vida. Qual que você quer ser? Aqueles que vão passar pela vida ou aqueles que vão usufruir da vida? Um grande beijo no coração de todos vocês e nessa alma linda que vocês têm. Até a próxima.